hoje vamos concluir a jornada que estamos fazendo neste mês de fevereiro, buscando estudar, conhecer, nos aprofundarmos no conhecimento do Evangelho de São Marcos. Quem está nos ajudando a fazer este caminho é o Padre Cláudio. Ele que é deoniano, trabalha lá em São José dos Campos, leciona também aqui em Taubaté, na Faculdade de Teologia Deoniana, a quem damos as boas-vindas mais uma vez entre nós. Bem-vindo, Padre Cláudio. Muito obrigado, Padre Rodrigo. E queria fazer um convite, se alguém perdeu algum dos nossos programas neste mês de fevereiro ou os outros meses, convido você a visitar a nossa página no YouTube, o YouTube da TV Aparecida. E lá, através da hashtag Jornada Bíblica, encontrar o programa que você deseja rever ou que você perdeu. É sempre uma alegria poder interagir com você que faz parte da família que acompanha este programa. Padre Cláudio, estamos fazendo uma jornada muito interessante. Quantos elementos o senhor já nos trouxe aqui neste mês de fevereiro? Aliás, uma grande aula sobre o Evangelho de São Marcos. O senhor que é especialista em Novo Testamento e a gente sabe como é bom quando alguém que se dedica, se debruça, né, sobre estes evangelhos e os outros textos também que compõem o Novo Testamento nos ajudam a pensar e a ter um olhar também crítico no sentido de entrar nos textos e colher aquilo que ele nos ensina. Padre, nós hoje queremos nos dedicar um pouco a tratar sobre a dimensão da morte e ressurreição de Jesus. Nós estamos aí nos preparando para celebrar, né, este grande mistério no Tríduo Pascal daqui a alguns dias. E o tempo quaresmal é muito próprio para nos ajudar a fazer este caminho. E é muito interessante que Jesus fala para os seus discípulos: estou triste, é preciso vigiar. Onde que Jesus diz isso e por que ele diz isso para os seus discípulos? Essa é uma questão bastante interessante, porque antes nós temos um relato, que é o relato da Eucaristia, quando ele diz aos seus discípulos: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue. Só que esta realidade, ela se faz concreta. E ele sabe o sangue que deve, né, ser doado. E ele sabe que está só diante daquela realidade. Então não é algo abstrato do qual ele celebra simplesmente uma ceia, vamos dizer, para brindar ou para celebrar algo importante ou algo que, enfim, né, irá realizar algo somente de belo. Não. Algo realmente salvífico que se completará na cruz. A Eucaristia que vai se completar na própria cruz. E ele sabe que tornar esta realidade eucarística na própria vida, ela é dolorosa também. Ela tem um momento salvífico, né? Jesus sabe disso e por isso ele permanece obediente. Mas também terá o seu momento doloroso, porque ele precisará, enfim, né, sofrer na carne, né, em todos os sentidos, como qualquer ser humano, as dores da própria cruz. Então aqui está uma mensagem também para nós. A vida eucarística, ela também nos traz salvação. Mas também muitas coisas nós, às vezes, precisamos, né, retirar da nossa vida, que também causa uma certa dor. Né? Temos aqui um aprendizado a fazer. Porque aqui você vê, está no Getsêmani, né, quando Jesus fala disso no capítulo 14, se você olhar para cima, está a instituição da Eucaristia. Essas duas passagens, elas estão interligadas. Interessante, né? Como estando interligadas, vai também nos levar para um outro momento em que Jesus fala: podem cair todos, mas eu não posso. E por que Jesus ele continua fazendo essas afirmações?
Porque, na verdade, ele entende, né, a figura dos discípulos, que se você olhar logo em seguida, né, no Getsêmani, permanecei aqui e vigiai comigo, está em 14:35. E ele percebe que por 3 vezes os discípulos adormecem. E esse adormecer dos discípulos não é por causa da noite. Esse adormecer é porque eles não entendem aquilo que está acontecendo. É que nem você em sala de aula, né? Você não sabe o que o professor está explicando matemática lá, de repente você adormece, porque, enfim, não lhe interessa, você não entende o que ele está explicando. Então, os discípulos, eles têm uma grande dificuldade de entrar em sintonia. E ele, na verdade, precisa permanecer fiel para demonstrar aos discípulos que esse caminho, de fato, ele é possível, ele é positivo e ele conduz à salvação. E, padre, por que esta dureza da parte dos discípulos de não conseguirem compreender aquilo que Jesus está falando, aquilo que Jesus está tentando plantar na vida deles, que serão os continuadores depois da missão do Cristo? Por causa da grande questão que hoje ainda o judaísmo, com todo o respeito que nós temos a cada religião, mas o judaísmo, ele pensa no Messias ainda político, nacionalista, né? De uma restauração de Israel. Israel como o principal povo. E Jesus não quer nada disso, né? Jesus, na verdade, depois abre a sua missão à universalidade dos povos, né? Todos somos iguais pelo batismo, né? Você verá depois Paulo anunciando por inspiração do Espírito Santo toda essa realidade. Então, essa dificuldade dos discípulos é mudar essa chave de compreensão. A chave de compreensão de um Messias que, enfim, é humilde demais, né? Eu acredito até que Judas, ele não teve uma intenção, como a gente pensa, tão má ao início. Aqui pode ser uma heresia minha, então me desculpem, tá? A todos vocês. Mas Judas talvez tenha entendido demasiadamente essa questão por uma radicalidade e ele pensaria que Jesus em algum momento se manifestaria. E quando ele percebeu que não era isso, que Jesus era outro, de que o messianismo de Jesus era totalmente diferente, ele se suicida, porque aí ele percebe que, puxa vida, o que foi que eu fiz, né? O que foi que eu realizei? E talvez ele tenha compreendido ao final, né, da sua existência. Não sabemos, é o mistério da sua consciência. Aqui eu estou fazendo uma hipótese, né? Mas é claro que para Marcos, diferente dos outros evangelistas, os discípulos terão uma grande dificuldade de compreender a identidade de Jesus. Mas, tranquilamente, eles não serão desclassificados. Jesus não os jogará fora e dirão, olha, vocês não servem mais para nada. Não, depois eles terão a sua missão totalmente ungida pelo Espírito e irão proclamar pelo mundo inteiro a boa nova. Mas quando, depois, à luz da ressurreição, aí sim eles estarão qualificados para tal. É bem interessante isso que o senhor traz, e o Evangelho também fala do ide. Por que este Evangelho ele conclui com essa dimensão do ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho a todas as criaturas? Essa é a missão universal, né? Então, Jesus tem essa realidade, né? Assim, em continuidade com o Antigo Testamento. Quem é o primeiro povo eleito? É Israel. Então, Jesus faz primeiramente o caminho com Israel. Restaurar primeiro Israel e depois abrir a todas as nações.
Assim como Paulo vai dizer também no capítulo 1, versículos 16 e 17, né? A salvação é para todo aquele que crê, primeiro ao judeu, depois ao grego. Mas isso não quer dizer que um esteja acima do outro. Mas, obviamente, Deus quis assim na sua história salvífica. E é preciso levar a todas as criaturas, a todo mundo a conhecer o Evangelho. Porque o Evangelho não é um conhecimento. Nós não vivemos numa gnosis, conhecimento. O Evangelho é uma relação com Cristo. E essa relação com Cristo é o que constitui, o que nos constrói como pessoas. Não é uma filosofia de vida. Então, esse dom, né, do qual nós recebemos e do qual nós nos relacionamos com Cristo é o que nos constrói verdadeiramente como pessoas. E é isso que Cristo quer, o reino em nós, em todos, né, para que nenhum se perca, mas que todos conheçam a verdade e que todos possam se salvar. A justiça de Deus eu sempre digo, a justiça de Deus, ela se conclui na imagem quando Caim possa abraçar Abel e possa dizer, você é meu irmão de sangue, Você é meu irmão de sangue. E não através da cena como nós temos em primeiro lugar, da inveja que mata, da inveja que se esconde de Deus, da inveja que vai longe de Deus, da inveja que, enfim, traz uma maldição para o ser humano. Deus não quer nada disso. Aliás, Deus deixou-se julgar pelo homem, ao invés dele julgar. E qual foi a palavra dele a nós? A palavra de perdão. Ele deixou-se julgar para nos dar a palavra de perdão. Padre Cláudio, muito obrigado por esta jornada bíblica que pudemos fazer e concretizar neste mês de fevereiro, fecundo ministério no magistério e também lá junto à paróquia onde o senhor exerce também o serviço sacerdotal. E sempre bem-vindo aqui no nosso programa para nos ajudar a conhecer a palavra de Deus.